Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando para falar sobre um assunto que o Brasil é um dos campeões mundiais. Mas não é para a gente se orgulhar, porque a gente é vice-campeão mundial no tempo de tela, ficando atrás só da África do Sul. Um brasileiro, em média, tem passado cerca de 9 horas por dia na frente de uma tela. Será que isso pode trazer algum comportamento que não é tão saudável para a gente? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber mais uma vez o psiquiatra Fernando Fernandes, que já foi nosso convidado aqui. Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, Márcio, conversando aqui com o pessoal da audiência da rádio. Você fez muito sucesso, viu? O pessoal adorou você falando ali de ansiedade e tal. Eu falei, tem que chamar de novo. Ah, um prazer, pô. Público generoso. E aí, como que é essa história aqui? Eu estou pegando uns dados e os brasileiros passam mais da metade das horas que estão conectados num computador ou num celular. Quer dizer, desse tempo de 9 horas de tela, mais da metade é num celular ou num computador. Aproximadamente 56,6% desse tempo. O Brasil também é o segundo país que mais gasta tempo em mídias sociais, né? Então, imagino que dessas, se a gente está falando de 9 horas, o Brasil gasta quase 60% no celular. Dessas 6 horas aí que o pessoal está conectado, boa parte deve ser em mídia social. Como que isso pode afetar a nossa saúde emocional? Tem muita coisa já a respeito disso, não só saúde emocional, como saúde física também, porque as coisas andam lado a lado. Na nossa última conversa a gente falou bastante sobre isso e as coisas andam lado a lado. Talvez as principais coisas que a gente pode dissecar nessa conversa aqui é sedentarismo, é uma coisa que está associada ao tempo de tela, e assim, é tudo entrelaçado, porque sedentarismo tem também obesidade. Aí tem também até a nossa composição óssea, está relacionada com o tempo de tela. Você vê tudo relacionado, sedentarismo, obesidade, a nossa densidade óssea também está relacionada a isso. Aí outras coisas também que estão relacionadas, até a qualidade do nosso colesterol, por exemplo, também muda. O HDL, que é o colesterol bom, está diminuído. Até risco de diabetes. Então, olha o tanto de coisa que está atrelada ao tempo de tela. É lógico que não é tão simples assim. Ficou na tela, vai ter essas coisas, porque essas variáveis elas se relacionam de uma maneira muito complexa. Mas os estudos já mostram que há relação entre tudo isso. A média mostra que há relação entre tudo isso. É lógico, uma coisa é mais importante, uma coisa puxa a outra, é a obesidade que parece que puxa o diabetes, e assim por diante. Do lado emocional, é difícil separar uma coisa da outra, né, Márcio? Você conhece um pouco o meu jeito de pensar? Essa de separação entre saúde física e emocional é didática, é muito mais didática do que qualquer outra coisa. Mas, dito isso, parece que depressão, ansiedade está relacionado a isso, alguns riscos, inclusive da pessoa fazer mal a si mesma, parece que está relacionado a isso também, esse tempo de tela. A relação não é tão simples, a gente vai conversar a respeito aqui. E uma coisa que mexe tanto com o físico quanto com o emocional de uma maneira muito grande, que parece que é um fator importantíssimo, que é o tempo de sono, e a qualidade do sono também está muito relacionado ao tempo de tela. Então você imagina o tanto de variáveis, o tanto de ocorrências complexas que se relacionam entre si e que parece que tem aí como um invasor, algo que está comum a tudo isso, que é o tempo que as pessoas ficam na tela. Entendi. Eu quero pegar um gancho. Eu lembro quando eu estava fazendo a pós-graduação em nutrição, eu acessei e tive acesso a um estudo que na década de 70 eles relacionavam o tempo de tela, que era TV, basicamente, com sedentarismo e obesidade. Então, aquelas crianças que permaneciam mais de 3 horas na frente de uma TV tinham quase 5 vezes mais chance de serem crianças sedentárias e quase 3 vezes mais chance de ser uma criança obesa. Quer dizer, então, desde a década de 70, você já observava, né, que mais tempo na tela
menos tempo você estava ali brincando, o estudo era em cima de crianças e adolescentes, e eu gosto muito quando você fala, né, que a gente não consegue separar nossa saúde em caixas, né? Então não é só saúde física, não é só saúde metabólica, não é só saúde emocional, as coisas estão interligadas. E hoje, as telas elas estão muito mais disponíveis para a gente do que era na minha época de criança. Como que é isso? Porque está muito disponível, né? Então, Márcio, acho que eu posso me colocar na mesma posição com você de pessoas bilíngues, porque a gente conhecia o mundo antes da era digital e das mídias sociais, né? Muitos jovens hoje já não são mais bilíngues, né? Eles conhecem só o mundo da era digital e, às vezes, até só com rede social, né? O que acontecia? Havia um certo limite que a própria rotina e a disponibilidade se colocava para a gente. Então, a gente ia para a escola. Eu lembro, era mais ou menos assim a rotina de uma criança, de um pré-adolescente brasileiro lá nos anos 80 e 90. A gente chegava da escola, almoçava, tinha um período que passava o programa infantil, que tinha os desenhos animados que a gente gostava, depois disso acabava. Aí entrava um programa para mulheres, programa para dono de casa, programa que ensinava culinária, ou qualquer outra coisa, ou um filme que a gente não tinha interesse, e aí era brincar na rua. Hora de sair para a rua. Sair para a rua, aí era brincar, jogar bola, pega-pega, etc. As brincadeiras que a gente tinha, que era uma coisa mais ativa e interativa, né? Aliás, a interação também é algo que é afetada pelo tempo de tela. Interação social. A interação social. Isso aí já foi medido do ponto de vista objetivo, psicológico, que até mesmo a capacidade que os jovens têm de reconhecer emoções no outro e interagir de uma maneira assim, empática e adequada diminui quando você fica com muita interação apenas através de tela. Bom, mas esse é um outro ponto. Então, havia um certo limite para as coisas. Agora a coisa está disponível de maneira ilimitada. Então, isso aí impõe para a gente um problema, da gente lidar com, principalmente, é o que eu falo, adulto, cada um tem que ter o seu discernimento, e se pedir a nossa ajuda, a gente ajuda a orientar essas pessoas, né? Agora, para a criança, o adulto responsável tem que colocar esses limites, que aconteciam de uma forma mais ou menos natural com a gente, né? Dificilmente, numa rotina normal, década de 80 até 90, a gente ia ficar mais que 3 horas na frente de uma tela. Tinha lá os desenhos, a criança era assim, tinha uns 2 ou 3 desenhos que você gostava, você via um episódio de cada um no máximo e ia brincar na rua. E agora não é assim, a pessoa pode consumir indefinidamente, 24 horas por dia. Você tocou num ponto que eu tenho batido muito, que é a questão do meio ambiente, né? A gente se adequa ao meio ambiente, né? Darwin já falava isso, não é nenhuma novidade. E aí você traz a década de 80, onde eu reagia a um meio ambiente que era imposto a mim, eu vivia naquilo, que é exatamente isso que você descreveu. Então, a tela era muito limitado e era natural, era orgânico eu ter que sair para a rua, brincar com os meus amigos. Aquilo era automático. Você era colocado num meio ambiente e você reagia de acordo com como as pessoas reagiam. Hoje, é exatamente isso que você falou. Uma criança de 1 ano, 2 anos, já está brincando no celular, né? Qualquer adolescente de 10 anos vai manusear muito melhor meu celular do que eu. Eu devo usar 10% das coisas que podem ser usadas. Até hoje eu digito com um dedo. Eles digitam com 2. Impressionante. Então, esse meio ambiente que oferece isso para eles, e a gente, do outro lado, tem isso que você falou, inúmeros estudos mostrando que essa exposição elevada nas telas pode trazer algum tipo de prejuízo, seja no nosso bem-estar social, emocional ou físico. Como que a gente controla esse meio ambiente? Pois é, colocando limite. Limite. Tem que pôr, né? Essa é uma palavra que soa mal nos dias atuais, mas sim, limite. E isso é interessante, porque hoje eu posso pegar várias teorias aqui, né? Mas você falar em limite soa quase como a gente sendo um carrasco, um cara ultrapassado, quando, na verdade, essa é a minha opinião, deixar bem claro, ninguém tem que concordar. Quando você pega uma criança e não dá limites, né? Poxa,
Como que essa criança que nasceu, que não tem nenhuma experiência, vai saber lidar com as coisas? Faz parte da educação você ter limite. Pois é, absolutamente faz parte, né, Márcio? Isso falando do ponto de vista moral, ético, enfim, cada um tem o seu. Mas agora a gente está falando de uma coisa muito específica. A gente está falando de um estímulo que tem um potencial até de causar dependência na pessoa. Você entende? A gente está falando de consumir, muitas vezes, um conteúdo que se expõe na frente de uma tela, que se apresenta de uma forma a que as pessoas se perpetuem naquilo. Então, são expostos recortes numa forma acelerada, muitas vezes sem conexão com a outra. As próprias plataformas são de uma forma que o consumo de um leve ao consumo do outro e que a pessoa vá se perpetuando na plataforma. Há uma disputa por atenção ferrenha em vários conteúdos, aí várias formas de modalidade de mídia, mas a gente está falando de tela aqui, né? De diferentes formas, todo mundo disputando a nossa atenção. Para a gente que é adulto e tem discernimento, ok, cada um encontra o seu caminho. Se tiver uma dificuldade, busque uma ajuda para lidar com esse consumo excessivo. Mas quando a gente está falando de uma criança, expor ela a um mecanismo que pode gerar uma adição dessa forma, tem que ser com muita responsabilidade. E qual é o meio se não colocar limite? E a gente pode até citar aqui de forma objetiva. A grande maioria dos estudos começaram a ver grande problema a partir de 2 ou 3 horas de exposição numa tela. Já começa a ver problema. A gente estava conversando aqui antes da entrevista, você citou até um estudo coreano que eu não conhecia, né? Que até convidava os jovens que ficavam mais de 3 horas numa tela para um programa de dependência e combate ao vício de internet. Pois é. Então, eu acho assim, alguns têm uma educação um pouco mais liberal, que lida com os limites de uma forma um pouco mais flexível. Outros propõem para os seus filhos uma educação um pouco mais rígida. Aí vai de cada um, quem sou eu também para ficar colocando regra em como os outros vão educar. Mas quando a gente fala de um ambiente que tem esse potencial para gerar dependência, aí não existe outra forma a não ser por limite. Tem 2 questões aí, eu gosto de conversar com você, porque você vai falando, o problema é que vem várias questões na minha cabeça aqui. A primeira delas, você falou assim, poxa, hoje você está ali na frente de um celular e ele vai te trazendo uma série de conteúdos que te incentivam a ficar ali. Você é passivo nessa história. Quando a gente tinha 8, 10, 12 anos, numa televisão, que nem tinha TV a cabo, a gente era mais ativo, porque a gente tinha que escolher, tinha o horário do programa, você tinha que se programar. A coisa não aparecia, surgia, e que nem você falou, chegava a determinada hora, acabou o programa para a sua faixa etária. Aí vinha para outra. Quer dizer, automaticamente ele te excluía da tela ali, né? E hoje é exatamente o contrário. Você é muito passivo nessa história, porque ele começa, tal da inteligência artificial, o algoritmo, a entender o que você gosta, aquilo que te faz ficar mais na frente da tela, e ele vai te expondo àquilo, né? Isso é real? Sim. E algo que potencializa esse mecanismo são os conteúdos mais curtos, mais telegráficos. Engraçado, tem vezes que parece que a gente está voltando no tempo na discussão, Márcio, porque discutia-se muito isso e tinha até um apelido que os psicólogos davam para a geração videoclipe. Quando começaram a ter os canais da MTV de videoclipe e que falavam, olha, é típico dos videoclipes, uma série de imagens e cenas relativamente curtas, desconexas, e você fica esperando sempre qual vai ser a próxima cena de um videoclipe, e parece que a gente está rediscutindo isso nesse momento, né? A maioria das mídias acontece dessa forma. Gera-se uma expectativa da imagem que vem a seguir. É um mecanismo que mexe com o nosso sistema de recompensa cerebral e a gente fica na espera daquela gratificação que vai vir com o próximo conteúdo. Esse é o sistema límbico, não? É o sistema de recompensa do qual o sistema límbico acaba fazendo parte. Tá. E aí, eles conseguem entender aquilo que a gente mais gosta e vai recompensando? Recompensando, né? E até o próprio modo de funcionamento de algumas redes é dessa forma. A gente vai lá e
põe para frente para ver qual vai ser a próxima gratificação que vai vir. Se aquilo lá não for muito satisfatório, vamos para a próxima. E a partir do momento que a gente para em uma, aquilo lá é captado pela plataforma e fala, ele gostou mais dessa. Então, é desse tipo de conteúdo que ele gosta. Imagina, para um adulto, às vezes é difícil se desligar disso e a gente perde muito mais tempo que o necessário. Imagina para uma criança, né? Imagina para uma criança, um pré-adolescente. Então, é uma questão que a gente tem que ficar muito atento. Né? É muito interessante isso. Teve uma intervenção que eu fiz com um grupo em 2016 em Jaguariúna. Imagina, 2016 parece uma eternidade, né? Há 7 anos, assim, parece que faz um século. Eu perguntava para as crianças nas escolas se elas gostavam de brincar. Claro que elas gostavam, mas elas já vinham perdendo esse hábito da brincadeira para ficar na tela. E aí tem uma coisa que é você gerar a oportunidade para essa criança brincar. Porque hoje, muitas vezes, é muito mais prático você entregar uma tela na mão de uma criança, porque ela vai acalmar, vai parar de ser agitada, do que você, por exemplo, deixa eu pegar essa criança e vou lá no parque ensinar ela a andar de bicicleta, igual meu pai fazia comigo, ou vou jogar bola, ou vou alguma... Entendeu? Isso também ficou muito mais prático ali para os pais, né? Mas quando a criança experimentava a brincadeira, ela adorava. E aí eu lembro, e eu quero que você comente esse exemplo, sobrinhos, eles moram fora do Brasil, vieram para cá e iam para um desses colônia de férias. E aí chegou a recomendação da colônia de férias do seguinte, não entra celular. Rapaz, eles quase desistiram. E aí eles ficaram ali uma semana, 10 dias, voltaram muito felizes, sentiram nenhuma falta, porque você tinha o que fazer. Como que é esse nosso meio ambiente hoje em relação à oferta de atividades para combater esse tanto de tempo de tela? Pois é, Márcio. Muito legal esse teu exemplo. Vamos lá, existem algumas forças que são contrárias a isso. Para começar, a nossa atenção, a atenção das crianças, de todo mundo, dos adolescentes, todo mundo, a nossa atenção é um bem muito valioso. Vão tentar prender a nossa atenção de alguma forma. Se for dando um conteúdo bacana e edificante, como espero que seja esse nosso aqui, ok. Se for de outra forma, vai ser, porque é um ativo muito importante essa atenção. Essa é uma força contrária. Outra força contrária é o próprio dia a dia dos pais. O exemplo acaba arrastando as crianças. Então, será que os pais estão dispostos a fazer o que seu pai, felizmente, fazia para você? Ir jogar bola com você, andar de bicicleta? É o exemplo que arrasta, né? Você contando aqui, eu lembrei de 2 amigos meus. Um amigo meu falou assim, Fernando, eu vou com meu filho e coloco meu filho em um monte de atividade, porque eu sei que se ficar em casa ele vai ficar na frente de uma tela. Tem gente que fala assim, mas quando que o garoto vai ficar livre, vai brincar? Eu falei, cara, se eu deixar ele livre em casa, ele vai ficar na frente de uma tela que eu sei. Então eu falo para ele assim, filho, inglês é obrigatório e natação é obrigatório, que você tem que aprender a nadar. De resto, onde a gente vai? Aí ele vai no Aikido com o filho e o filho acabou escolhendo atividades bacanas, que ele vai com o pai. Poxa, que filho que não quer se divertir com o pai numa atividade dessa, mas ele tem que estar disponível, né? Esse pai tem que estar disponível. Recentemente, um amigo meu falou, Fernando, depois dos 40 dá para começar a treinar jiu-jitsu? Eu falei, claro que dá, mas por que surgiu esse interesse? Não, que meu filho quer treinar, eu achei interessante, e ele acabou indo numa academia muito familiar, e eu falei, cara, faça isso, seu filho vai ter ótimas, imagina as lembranças que teu filho vai ter no tatame com você. E ele, acima do peso, falou, vou então. E eu dei um estímulo para ele, fui até treinar 2 vezes com ele. Eu acho que são essas 2 forças. Então, existem forças querendo manter a atenção no teu filho, porque a atenção do teu filho é muito valiosa. E existe a nossa rotina que muitas vezes, ou a nossa predisposição, até mesmo a nossa vontade, porque muitas vezes a gente quer o bem para o filho, mas a gente não consegue exercer para a gente. Então, vamos exercer para a gente em primeiro lugar, porque isso vai ser um espelho para ele. A gente regula um pouco de idade, e aí você, tocando nesse assunto dos pais, você lembra de um anúncio do Pai Gelol? Pai Gelol? Não basta, não sei o que, tem que participar. Não basta ser pai, tem que participar. Esse slogan eu lembro. Não basta ser pai, tem que participar. E o anúncio era exatamente isso, do pai levando o moleque para jogar e tal. Quer dizer, o pai participando.
Claro, quem está educando, a gente fala de pai e de mãe, ele dá o exemplo, é fundamental, né? É fundamental. E uma coisa que acaba assim, mobilizando os afetos do pai, uma coisa que acaba estimulando, foi o que eu falei para esse meu amigo, imagina as lembranças que ele vai ter. Meu pai que me perdoe, eu te amo, pai. Essas lembranças que eu tenho com meu pai na pré-adolescência, né, principalmente numa fase difícil que ele passou, depois de perder o emprego, teve que se aposentar precocemente, dele deitado no sofá, ou acordava para ver filme e depois deitava no sofá de novo. Né? Marcou essa lembrança. Amo, papai, te amo. Mas, dando um exemplo, eu falei para o meu amigo, né, Márcio, um abraço, falei, cara, imagina as lembranças legais que ele vai ter. Você vai entrar faixa branca junto com ele, vocês vão juntos crescendo no jiu-jitsu. Vai sim, só vai fazer bem. Nesse ponto, você falando isso, meu pai fez judô comigo quando eu tinha 5, 6 anos, não esqueço disso. Eu ia ver meu pai jogar e ele jogava bola comigo, quer dizer, fica na mente. A imagem que eu tenho do meu pai, ele sabe disso, é me incentivando e vendo ele praticar e ele praticando comigo. Né? Então, assim, fica mesmo. Então, eu posso dizer que eu reproduzi isso nos meus sobrinhos. Né? Eles ficavam, eu ia buscar os filhos da minha irmã na escola e trazia para casa e ia jogar bola com eles. E aí você vê... má influência que eu sou. Eles ficaram fanáticos, assim, gostam muito de atividade física. A má influência foi que eles ficaram muito corintianos. Isso eu me arrependo de ter feito com eles, vão sofrer o resto da vida. Mas tem um papel muito grande do exemplo. E isso é muito forte, porque, como você falou, a atenção dessa criança hoje ela é muito valiosa. E nas telas, o conteúdo ele é muito consumível, ele é muito prazeroso para essa criança. Então, ele vai passar horas ali. E prazeroso de uma maneira nociva, porque esse prazer ele é potencializado de uma forma telegráfica, muito acelerada. Inclusive, a criança acostumando demais com esse excesso de estímulo, ele acaba perdendo prazer numa atividade que seria edificante, mas que vai levar tempo e atenção da parte dele. E eu quero tocar num ponto que eu acho muito importante, você vai dizer se faz sentido ou não. Quando eu era moleque, eu odeio essa frase, quando eu era moleque, parece que foi melhor a minha infância do que é hoje, não é nada disso. Mas é o seguinte, eu ia para a rua, eu ia brincar e eu tinha que resolver os meus BOs. Eu tinha que resolver meus problemas com os meus amigos da rua. No jogo, eventualmente você brigava, você discutia, você tinha que fazer as pazes, você tinha que se reunir em grupo, você tinha que lidar com emoções e situações que aconteciam com pessoas reais. Hoje, eu acho que isso foi um pouco perdido. Né? Esse contato social que você falou que acaba sendo limitante. E mais do que isso, é a capacidade de eu lidar e resolver com frustrações e com algumas emoções. Faz sentido isso? Faz. Isso já foi mensurado. Crianças que ficam muito tempo na frente da tela e a maioria dos estudos encontra essas 2 a 3 horas. Mais que 3 horas, elas têm uma menor capacidade de estabelecer relacionamentos e não é tão simples assim. O buraco está tão mais embaixo que elas perderam um pouco a capacidade de reconhecer emoções e interagir dessa forma empática. Porque o que é uma interação empática bacana? É assim, eu reconheço a emoção da outra pessoa, o contexto que a outra pessoa está vivendo, isso acaba tendo uma repercussão afetiva em mim. Tem gente que acha que a empatia é se colocar no lugar do outro. Não existe isso, ninguém se coloca no lugar do outro. A empatia é você entender o estado emocional do outro e isso dá mexe com você de uma forma condizente. E isso aí é uma coisa que é quase sobrenatural do ser humano. Você percebe quando o seu estado emocional impactou outra pessoa de alguma forma e repercutiu na pessoa. Você percebe isso. Isso é o melhor que tem, né, no relacionamento, qualquer que seja o relacionamento humano. E parece que as crianças que ficam muito tempo na frente da tela perderam um pouco, não a capacidade empática, porque isso é inato da pessoa, né? E nem o desejo que ela tem de estabelecer essa capacidade, mas perdeu a capacidade de leitura, de uma certa forma. Então, parece que ficar muito tempo na frente da tela e, por consequência, muitos jovens interagem muito na frente da tela, né? Perde-se um pouco essa capacidade.
E outra coisa que você falou, essa capacidade política, no bom sentido, de estabelecer os relacionamentos no seu grupo ali de influência. Isso também se perdeu um pouco. E é óbvio que isso é muito importante para o desenvolvimento. Não é à toa que isso acaba, no final da linha, repercutindo o quê? Em ansiedade e timidez, que aumentou. Ansiedade social e timidez nas gerações mais novas, que ficam mais na frente de tela, que interagem mais através de recursos digitais, aumentou. Timidez e ansiedade social. E vem a origem está nessa conversa que a gente teve e está desembocando nisso agora. Eu convivo muito com adolescente, gosto, 18, 19 anos ali e tal, e às vezes eu tenho minhas discussões, porque assim, a capacidade de argumentar, de ouvir o contrário e ouvir o que você não quer e tentar chegar num acordo. Essa geração hoje está acostumado, se eu não gostei, eu bloqueio. Então, às vezes, eu estou tendo ali... vou até falar o nome para você, Lucas. Ele chega e fala assim para mim, vou te bloquear. Pô, vou bloquear porque eu estou falando diferente, cara. Uma coisa que você não gosta, argumenta comigo, vamos, né? Não, bloqueia. E aí, quando eu converso com pessoas que trabalham em empresas e têm contratado essa nova geração, é uma geração que tem muita dificuldade em argumentar, em lidar com a opinião contrária. Tem essa relação? Olha, é curioso. Eu, na minha profissão, eu lido com gente de tudo que é faixa etária, né? E, por conta, às vezes, de lidar com mais jovens, a gente muda um pouco a forma de interagir, né? Quando eu vou discordar de um mais jovem, eu já peço desculpa antes. É muito curioso isso, né? E aí ontem eu fui pego desprevenido, porque eu estava lidando com uma pessoa, eu não lembro exatamente a idade dela, mas acho que é até um pouco mais velho que eu, que é um músico e trabalha com MPB. Aí eu falei assim, pô, você vai achar ruim comigo, me desculpa, mas é que eu não sou muito chegado em MPB. Numa conversa ao final da consulta, uma conversa coloquial, ele falou, doutor, me desculpa, por quê? A gente vive na democracia, assim mesmo, um gosta, tu não gosta, tá tudo bem, né? Mas porque parece que o jovem tem essa capacidade menor. E eu nunca vi um estudo sobre isso, mas é muito pertinente pensar. Os próprios algoritmos querem prender a tua atenção. Então, naturalmente, você vai acabar sendo exposto a cada vez mais conteúdos com os quais você concorda. A não ser que você busque ativamente um conteúdo em contrário. E, desculpa, os jovens que estão vendo, o jovem não vai ter essa... Isso é coisa de gente, mas é coisa de quem que se ganha com a maturidade. Você querer ouvir um pouco o lado contrário, né? E isso que você está falando acontece hoje com qualquer idade, né? Então, aquela pessoa vai sempre receber um conteúdo de acordo com aquilo que ela pensa. E ela vai ficando numa bolha que parece que todo mundo pensa como ela pensa, né? E acaba sendo muito aversivo quando ela encontra algo diferente, quando ela descobre. Né? É louco isso, né? Você acha que essa coisa do algoritmo tem potencializado esse comportamento? Exato. Esse é um comportamento típico do jovem, né? De ser dono da verdade. É um comportamento típico do jovem. Isso desde a filosofia grega se discute muito isso, é muito interessante, né? A verdade é que quanto mais você estuda alguma coisa, mais você tem certeza da própria ignorância, né? É uma frase que me falaram que era do Galileu, não sei se é mesmo, que é assim, quanto mais eu estudo, mais eu amplio a esfera da minha ignorância. Então, se o conhecimento é uma esfera, a superfície exterior é o contato com a ignorância. E quanto mais você estuda, mais aumenta o contato com a ignorância, né? Mas isso é uma coisa que a gente desenvolve só com a maturidade, idade e com genuíno interesse em aprender a verdade sobre as coisas, né? Se a gente não tivesse genuíno interesse, a gente não tem essa percepção. E acaba que o jovem já tem essa tendência natural a ser dono de verdade. Quando os algoritmos colocam ele só em contato com aquelas coisas que ele concorda, eu acho que dá uma potencializada sim. Pode ser uma característica muito presente nos jovens, tem pessoas que infelizmente carregam isso por muito tempo, né? É verdade, né? Não, você tem razão, deixa eu fazer aqui. É característico do jovem, mas eu acho que tem traços de maturidade que a gente acaba carregando ao longo da vida. E a vida vai ensinando, né? A tal da humildade, né? Porque muitas vezes eu vejo uma certa prepotência com quem detém algum conhecimento
e mais para frente aquela prepotência toda, pô, aquilo que ele falava já não é mais aquilo e a pessoa se mantém com essa certa prepotência. Mas a gente pode fazer um outro programa sobre isso. Você sabe, Márcio, quando eu estava na minha residência médica, eu fui ouvir uma grande sumidade internacional sobre o lítio, que é um grande tratamento no transtorno bipolar, é um tratamento desde a década de 50 até hoje, é o melhor tratamento. E ele dando a palestra, ele falava assim, olha pessoal, eu tenho a impressão que vai por esse lado. Eu olhava e falava, mas eu tenho certeza. Aí ele falava, olha, essa outra questão aqui, talvez seja por isso aqui, precisa mais estudos. Eu falava, mas por que ele está falando desse jeito? Isso aí eu sei. Mas porque eu estava naquele momento de deslumbramento com o assunto que eu achava que já sabia de tudo. Ele, que tinha estudado, dedicado uma vida ao conhecimento, ele tinha muito mais noção da debilidade do próprio conhecimento que existe sobre o tema, né? Mas eu repito, isso aí vai de você olhar no espelho e falar todo dia, olha, exercitar a humildade, e eu quero estar mais próximo da verdade. E muitas vezes, ouvindo o contraditório, você vai chegar mais perto, né? E eu quero deixar de gancho uma pergunta. Por que muitas pessoas, né, tem lá um post, vamos supor, 600 elogios e tem 3 críticas? E ele responde às críticas. Essa é uma tendência normal. A gente sempre... Isso tem bastante estudo a respeito disso, também dessa potencialização que a gente tem das notícias negativas. A gente acostuma muito fácil com aquilo que é bom. Essa pessoa que recebe centenas de elogios já se acostumou muito facilmente com eles. E essas 3 críticas vão abalar bastante. É uma tendência natural que a gente tem que combater. Isso é uma tendência natural. Eu, por exemplo, eu tenho... Na minha vida, por exemplo, não há um dia que eu vá dormir ou eu acorde do lado da minha esposa que eu não agradeça a Deus por ter ela do lado. A gente não pode acostumar com as coisas boas. Então, um convite que eu faço a quem está ouvindo a gente ou está vendo pela internet é assim, não se acostume às coisas boas. Reconheça no dia a dia, agradeça, exercite essa gratidão pelas coisas boas que acontecem na sua vida. Certamente, um influenciador desse, para ele ter centenas de comentários positivos, ele já se acostumou muito com a aprovação que ele tem, né? E, lógico, as críticas, é assim, uma coisa que eu aprendi com o padre... o padre Fábio de Mello. Uma vez ele falou, né, que uma vez ele sofreu uma crítica maldosa de que ele era... Como é que era? Algo assim, que ele virou popstar das velhinhas católicas, né? E colocaram isso de uma maneira vexatória, de que ele tinha virado sex symbol das velhinhas católicas, né? Uma coisa bastante... E ele ficou muito triste com isso, mas ele falou assim, olha, mas na verdade, mesmo a crítica que faz... Qualquer crítica que te fazem, em parte vai ser só para ofender. Tira essa parte que foi só para ofender, ali vai ter alguma coisa que você pode aproveitar, quiçá, para você melhorar um pouco. Então, esse é um jeito de você encarar de uma forma emocionalmente positiva até as pessoas que te ofendem. Porque uma ofensa ela pode ser completamente gratuita. Talvez você não aproveite nada, mas mesmo quando é uma ofensa, talvez tira o lado da ofensa, tem lá alguma coisa que você pode melhorar. E isso não é para aliviar o lado da pessoa que te ofendeu. Isso aí é para você conseguir encarar com uma emocionalidade, com afeto positivo, mesmo algo que não é agradável. Muito obrigado, foi mais uma vez um prazer bater esse papo com você. Tenho certeza que quem acompanhou sai daqui com muito aprendizado. E de verdade, eu espero ter você aqui outras vezes para a gente tocar em assuntos que são tão importantes para a nossa saúde. Ô, Márcio, eu que agradeço, o papo é sempre agradável. Um abraço para os seus ouvintes que estão aí. Estou à disposição, sempre que chamar, estou por aqui. Obrigado. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho 110% de certeza que você gostou desse papo, então compartilhe com quem você gosta. Esse programa já está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco e semana que vem a gente está de volta. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.